A febre consumia Roberto Mendes como lenha seca em fogueira acesa. Seus lábios tremiam involuntariamente. A pele ardia em chamas invisíveis que nenhuma compressa conseguia apagar completamente. E os olhos procuravam por alguém, qualquer alguém, naquela imensidão sufocante de solidão. Mas os corredores da fazenda do Cedro ecoavam vazios, como se a casa inteira tivesse sido abandonada por seus habitantes em fuga desesperada. A família tinha desaparecido na calada da noite anterior. Os empregados que antes enchiam a propriedade com vozes e movimentos constantes tinham evaporado como névoa ao primeiro raio de sol. O medo da doença revelara-se maior que qualquer lealdade construída ao longo de anos de convivência e trabalho. Restava apenas ela. Teresa Alves, a criada de 27 anos que todos ignoravam quando cruzavam pelos corredores. Aquela que limpava os quartos sem que ninguém notasse sua presença, que servia o café da manhã e retirava os pratos sem que uma única palavra de agradecimento fosse pronunciada. Naquele momento crítico, quando o homem mais rico da região não tinha absolutamente ninguém ao seu lado, quando os títulos de propriedade e as moedas de ouro guardadas no cofre não serviam para comprar nem mesmo um copo d'água, a mulher mais pobre daquela casa escolheu ficar. E essa escolha, tão simples quanto revolucionária, mudaria tudo para sempre. Teresa passava um pano úmido e gelado na testa febril de Roberto, com mãos firmes que contrastavam dramaticamente com a fragilidade da situação. Seu olhar permanecia sereno, quase angelical, apesar do cansaço que começava a se acumular sob os olhos escuros. Ela tinha dormido apenas 2 horas nas últimas 48, sempre atenta aos gemidos vindos do quarto principal, sempre pronta para trocar as compressas, para limpar o suor que encharcava os lençóis de linho, para segurar a mão dele quando os delírios se tornavam intensos demais. Antes de descobrirmos como Teresa fez a diferença definitiva na vida de Roberto, antes de entendermos como uma criada invisível se tornou a salvação de um fazendeiro condenado, eu preciso te pedir uma coisa importante. Se você acredita que a verdadeira riqueza não está no tamanho das propriedades ou no peso dos cofres, mas sim na nobreza do coração e na coragem de fazer diferente, se inscreva agora no canal Príncipe do Gado e deixe seu like neste vídeo. Essas histórias de superação e amor verdadeiro chegam até você graças ao seu apoio generoso. Me conta aqui nos comentários. Você teria a mesma coragem de Teresa? Você ficaria ao lado de alguém quando o mundo inteiro abandona, quando o risco é real e o medo bate forte no peito? No final do século XIX, em regiões isoladas do interior paulista, histórias como essa eram mais comuns do que se imagina. A Fazenda do Cedro era conhecida em toda a província como símbolo absoluto de prosperidade e poder. Suas terras férteis se estendiam por léguas e léguas de horizonte, cobrindo vales inteiros com plantações que alimentavam cidades distantes. Os cafezais cobriam as colinas onduladas como um manto verde escuro que mudava de tonalidade conforme a luz do sol atravessava as nuvens. E o casarão principal, com seus 2 andares imponentes, suas varandas largas sustentadas por colunas de madeira maciça e suas janelas altas protegidas por venezianas pintadas de branco, testemunhava silenciosamente o sucesso acumulado por gerações da família Mendes. Roberto herdara tudo isso aos 30 anos, quando o pai, Joaquim Mendes, faleceu subitamente de problemas no coração. 8 anos depois, aos 38, ele comandava a propriedade com mão firme e decisões calculadas, mas o coração permanecia fechado, como os baús de ferro trancados no porão escuro da casa. Era viúvo há 3 anos longos, sem descendentes, sem herdeiros diretos, sem ninguém que carregasse o sobrenome para a próxima geração. A esposa, Clara, morrera de complicações durante um parto difícil, que se estendeu por 2 noites de agonia,
levando consigo a criança que nem sequer chegou a respirar o ar deste mundo ou a sentir o calor do sol na pele delicada. Desde aquela tragédia que partira seu mundo ao meio, Roberto se tornara um homem de poucas palavras, gestos medidos com precisão quase militar e olhar distante que parecia sempre focado em algo que ninguém mais conseguia enxergar. Ele trabalhava de sol a sol, visitava os cafezais pessoalmente, negociava com os compradores da capital, mas evitava eventos sociais, recusava convites para jantares, mantinha distância de qualquer mulher que tentasse se aproximar com intenções românticas. A dor do luto construíra muros altíssimos ao redor de sua alma. Muros que ele acreditava serem permanentes e necessários para sua sobrevivência emocional. Teresa chegara à fazenda do Cedro 5 anos antes, no inverno de 1894, trazendo apenas uma trouxa pequena de roupas remendadas e uma história devastadora de perdas sucessivas. Seus pais eram colonos italianos que trabalhavam nas terras vizinhas, a fazenda Santa Rita, cultivando milho e feijão em parceria com o proprietário local. Eram pessoas honestas, trabalhadoras, que sonhavam em juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço pequeno de terra própria e construir uma vida independente. Mas um incêndio devastador, causado por um raio que atingiu o celeiro durante uma tempestade de verão, consumiu tudo em questão de horas. A casa humilde de madeira, as ferramentas de trabalho, as colheitas guardadas e, principalmente, as 2 vidas que Teresa mais amava neste mundo. Órfã aos 22 anos, sem parentes próximos ou dinheiro guardado, sem teto sobre a cabeça ou comida garantida para o dia seguinte, ela bateu à porta da fazenda do Cedro pedindo qualquer trabalho que pudessem oferecer. Roberto, num raro momento de compaixão que surpreendeu até mesmo os empregados mais antigos, aceitou dar-lhe uma chance. Talvez fosse a lembrança da própria perda recente que amolecera seu coração por alguns instantes. Ou talvez fosse simplesmente a necessidade prática de mão de obra na cozinha. Não importava a razão. Teresa recebeu aquela oportunidade como se fosse ouro puro. Ela começou trabalhando na cozinha grande dos fundos, auxiliando a cozinheira-chefe Dona Lourdes na preparação das refeições diárias para os colonos e empregados. Depois, passou a cuidar da casa grande, propriamente dita, lavando cortinas pesadas, passando lençóis de linho com ferro quente aquecido no fogão a lenha, servindo o café da manhã na mesa comprida da sala de jantar, mantendo os quartos sempre limpos e organizados. Teresa era discreta como sombra, eficiente como relógio suíço, quase invisível para aqueles que habitavam a casa. Falava pouco, trabalhava muito e guardava no fundo do peito uma gratidão silenciosa, mas profunda, por aquele homem sério que lhe dera abrigo quando o mundo inteiro a rejeitara e a deixara à própria sorte. Com o passar lento dos anos, ela aprendeu a ler o humor instável de Roberto pelo ranger característico das botas de couro no assoalho de madeira encerada, pelo modo particular como ele dobrava as páginas do jornal que chegava da capital, pela intensidade pesada do silêncio que preenchia os cômodos vazios. Teresa sabia instintivamente quando ele queria café mais forte pela manhã, quando preferia ficar completamente sozinho na biblioteca escura, quando a solidão pesava demais nos ombros largos e ele precisava de alguma presença humana, mesmo que silenciosa, mesmo que apenas passando um pano nos móveis do mesmo cômodo onde ele revisava os livros de contabilidade. A doença chegou sem qualquer aviso prévio, como tempestade violenta em dia de céu completamente limpo. Roberto voltara de uma feira de gado na cidade vizinha de Campinas, onde negociara com sucesso a venda de várias dezenas de cabeças para um fazendeiro do sul de Minas Gerais. A viagem durou 3 dias inteiros, sob sol escaldante que rachava a terra seca e noites geladas que congelavam os ossos. Quando finalmente retornou à fazenda do Cedro, trazia mais do que dinheiro no bolso e contratos assinados na pasta de couro.
Trazia consigo uma febre assassina que começou a se manifestar de forma violenta na madrugada seguinte à sua chegada. Ele acordou tremendo incontrolavelmente, o corpo todo encharcado de suor frio e pegajoso, com dores lancinantes que atravessavam cada músculo e cada osso, como se fossem facas afiadas sendo cravadas repetidamente. Teresa, que dormia no quartinho pequeno ao lado da cozinha, ouviu os gemidos abafados vindos do andar superior e subiu correndo as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços. Encontrou Roberto caído no chão frio ao lado da cama desfeita, tentando desesperadamente alcançar a jarra d'água que estava sobre a mesinha de cabeceira, mas sem forças suficientes para completar o movimento simples. Ela o ergueu com dificuldade considerável. Roberto era um homem grande, de ombros largos e músculos desenvolvidos pelo trabalho braçal. Colocou-o de volta na cama com cuidado para não machucá-lo mais, tocou sua testa com a palma da mão e sentiu imediatamente o calor alarmante que emanava daquela pele. Não era uma febre comum de resfriado ou gripe passageira. Aquilo era algo grave, perigoso, potencialmente contagioso. Teresa correu até a cozinha, preparou compressas geladas, voltou ao quarto e começou a trabalhar para baixar aquela temperatura que ameaçava queimar Roberto por dentro. A notícia se espalhou pela fazenda com a velocidade assustadora do fogo em capim seco. Quando o médico da vila chegou ao final da manhã, um homem idoso e supersticioso chamado Doutor Anselmo, que atendia a região há mais de 30 anos, ele examinou Roberto rapidamente, tocou sua testa, verificou a língua, observou as manchas que começavam a aparecer no tronco, franziu o senho profundamente e saiu do quarto com expressão sombria, estampada no rosto enrugado. Na sala de visitas lotada, cercado pelos 2 irmãos de Roberto, Fortunato e Inácio, e por alguns sobrinhos e agregados que viviam às custas da fazenda, o médico deu o veredicto terrível com voz grave que ecoou pelas paredes. Era febre tifoide, a mesma doença que matava metade dos que contraíam e deixava sequelas terríveis e permanentes nos poucos sobreviventes sortudos. O contágio era absolutamente real. O risco de morte era imenso e iminente, e ele recomendava isolamento total e imediato de todos que tivessem tido contato com o doente. Feito o diagnóstico fatal, Dr. Anselmo recusou-se categoricamente a continuar atendendo Roberto, alegando sua idade já avançada e o medo justificável de levar a doença mortal para dentro de sua própria casa, colocando em risco a esposa e os netos pequenos. Pegou seu pagamento combinado, colocou o chapéu na cabeça e partiu sem sequer olhar para trás, montando em seu cavalo como se fugisse de fantasmas invisíveis. A sentença estava oficialmente dada. Roberto fora abandonado pela própria medicina que deveria salvá-lo. Os irmãos não demoraram absolutamente nada a seguir o mesmo caminho covarde do médico. Fortunato, o mais velho dos 3 irmãos Mendes, era um homem de rosto perpetuamente vermelho e barriga avantajada que transpirava ganância por todos os poros. Ele sempre invejara profundamente o sucesso indiscutível do irmão caçula, sempre fizera comentários ácidos sobre como Roberto não merecia ter herdado a melhor parte das terras do pai. Sempre sonhara secretamente com o dia em que poderia finalmente colocar as mãos naquela propriedade próspera. Inácio, o irmão do meio, tinha olhos pequenos e calculistas que pareciam estar sempre avaliando o valor monetário de cada objeto, de cada pessoa, de cada situação. Era um homem magro e nervoso, sempre pronto para lucrar em cima da desgraça alheia, sempre disposto a fazer negócios questionáveis que homens honrados recusariam sem pensar 2 vezes. Os 2 se entreolharam com uma compreensão silenciosa, mas absolutamente clara, quando o doutor Anselmo proferiu o diagnóstico terrível. Se Roberto morresse, e as chances eram enormes de que isso acontecesse em questão de dias ou semanas,
a fazenda do Cedro seria automaticamente dividida entre eles dois. Não havia testamento registrado em cartório, não havia herdeiros diretos ou filhos para reivindicar a herança, não havia esposa viúva para complicar as coisas. A lei brasileira da época favorecia claramente os irmãos sobreviventes em casos assim. Era uma oportunidade de ouro, caindo literalmente do céu, embrulhada na tragédia conveniente de uma doença contagiosa. Por isso, em vez de ficarem ao lado do irmão moribundo e cuidarem dele como qualquer pessoa decente faria, em vez de contratarem médicos melhores da capital ou de buscarem tratamentos alternativos, eles organizaram uma fuga disfarçada de precaução médica sensata. Fortunato alegou dramaticamente que precisava proteger a própria família numerosa, que tinha 5 filhos pequenos em casa e não podia arriscar suas vidas inocentes. Inácio jurou solenemente que voltaria em poucos dias com um médico especialista melhor da capital paulista. Mas todos que ouviram aquela promessa sabiam perfeitamente que era mentira descarada. Eles partiram naquela mesma tarde, antes mesmo que o sol se pusesse completamente, levando consigo todos os sobrinhos aproveitadores, as cunhadas fofoqueiras, os agregados parasitas e até mesmo os criados que tinham coragem suficiente para desertar um patrão moribundo. A casa imensa, antes constantemente cheia de vozes que ecoavam pelos corredores e movimentos que davam vida aos cômodos, esvaziou-se rapidamente como ralo sugando água suja e contaminada. Teresa assistiu à debandada vergonhosa da janela embaçada da cozinha, as mãos ainda úmidas da louça que lavava mecanicamente. Viu as carroças partindo uma atrás da outra em fila indiana, ouviu as desculpas hipócritas sendo gritadas como se precisassem convencer a si mesmos de que não eram covardes, desprezíveis. Sentiu o frio cortante da covardia humana no ar pesado da tarde. Quando o último veículo finalmente cruzou o portão de ferro da fazenda e desapareceu completamente na estrada empoeirada que levava à vila, ela secou as mãos no avental, respirou fundo para se preparar mentalmente e subiu determinada até o quarto de Roberto. Ele estava acordado, os olhos vidrados e avermelhados pela febre altíssima, mas consciente o suficiente para ter entendido perfeitamente tudo o que acabara de acontecer. Roberto ouvira as vozes lá embaixo, ouvira as desculpas patéticas, ouvira o som das carroças partindo. Ele sabia que fora abandonado pela própria família, pelos próprios irmãos de sangue, pelas mesmas pessoas que viviam às suas custas e comiam do seu trabalho há anos. Teresa sentou-se calmamente na cadeira de madeira ao lado da cama desarrumada, molhou um pano limpo na bacia de água gelada que mantinha sempre por perto e começou a passar delicadamente na testa dele, devagar, com a ternura infinita de quem cuida de algo extremamente precioso e frágil. Roberto a observou em silêncio profundo por um longo momento, antes de finalmente conseguir perguntar, a voz rouca e fraca como um sussurro quebrado, por que diabos ela não tinha ido embora também com todos os outros? Teresa parou o movimento repetitivo da mão no ar. Olhou fundo nos olhos febris dele, sem desviar o olhar nem por um segundo, e respondeu com uma simplicidade devastadora que cortou o coração de Roberto ao meio. Ela disse que ele ficara ao lado dela quando ela não tinha absolutamente para onde ir, quando estava sozinha e desesperada no mundo, quando ninguém mais se importava se ela viveria ou morreria de fome na beira da estrada. Agora era simplesmente a vez dela retribuir aquela bondade antiga. Não era dever obrigatório de patroa fiel ou obrigação contratual de salário mensal. Era escolha pura e consciente de coração agradecido. Era a única coisa certa a se fazer quando alguém que te salvou precisa ser salvo por sua vez. As primeiras 48 horas foram absolutamente as mais críticas e perigosas. Roberto alternava constantemente entre estados profundos de inconsciência total e delírios violentos que o faziam gritar e debater-se na cama.
Ele gritava nomes que Teresa não conhecia, revivia momentos traumáticos do passado distante, chamava desesperadamente pela esposa morta Clara, pedia perdão angustiado por pecados que somente ele conhecia e carregava na consciência atormentada. Teresa não dormiu uma única hora sequer durante aquele período infernal. Ela manteve vigília constante e incansável ao lado da cama, trocando as compressas geladas religiosamente a cada meia hora, forçando pacientemente colheres pequenas de caldo fraco de galinha entre os lábios rachados dele, limpando cuidadosamente o suor fétido que encharcava os lençóis brancos, transformando-os em trapos úmidos e pesados. O corpo devastado de Roberto rejeitava violentamente quase tudo que entrava, mas ela insistia com uma paciência infinita que beirava o sobrenatural. Quando ele vomitava, ela limpava sem demonstrar nojo. Quando ele tremia descontroladamente de frio, sob 3 cobertores grossos, ela acendia a lareira e alimentava o fogo durante toda a noite. Quando ele suava febrilmente, encharcando tudo ao redor, ela abria todas as janelas para o ar fresco circular e renovar o ambiente sufocante. Teresa se transformou simultaneamente em enfermeira dedicada, cozinheira criativa, que inventava caldos nutritivos, vigília incansável, que nunca baixava a guarda, e única companhia humana, num mundo que de repente parecia ter se esvaziado completamente. Ela era absolutamente tudo o que Roberto tinha naquele momento terrível, e esse peso esmagador da responsabilidade recaía sobre os ombros delicados dela como uma missão sagrada que não podia falhar sob hipótese alguma. No 3º dia interminável, a febre finalmente cedeu um pouco pela primeira vez. Roberto abriu os olhos com mais clareza real e conseguiu reconhecer o ambiente familiar ao seu redor. Estava no próprio quarto que conhecia desde criança, na própria cama onde dormira por décadas, mas de alguma forma tudo parecia completamente diferente, transformado por alguma magia invisível. A luz suave que entrava pela janela alta era filtrada delicadamente pelas cortinas de renda branca que alguém ajeitara com cuidado especial. Havia um aroma reconfortante de alfazema pairando no ar abafado, vindo de um sachê perfumado pendurado estrategicamente na cabeceira da cama. A mesinha de cabeceira estava organizada impecavelmente com jarra d'água fresca e transparente, xícara de chá ainda fumegante, exalando vapor aromático, pote pequeno de mel dourado para adoçar. Roberto virou a cabeça pesada para o lado com esforço considerável e viu Teresa dormindo profundamente, sentada na cadeira desconfortável. A cabeça dela estava inclinada para o lado, num ângulo que certamente causaria dor no pescoço quando acordasse. O avental branco estava completamente amarrotado e manchado. Os cabelos negros longos escapavam rebeldes da touca branca que usava sempre durante o trabalho. Ela tinha olheiras profundas e roxas marcando o rosto, a pele mais pálida que o normal por falta de sol e sono adequado, mas o rosto mantinha uma serenidade quase angelical, mesmo no sono pesado da exaustão total. Pela primeira vez genuína em muitos anos, Roberto sentiu algo poderoso, além do vazio emocional que dominava seu peito desde a morte de Clara. Sentiu gratidão profunda inundando seu coração ferido. Sentiu vergonha queimando por ter sido tão cego e insensível por tanto tempo. Sentiu um aperto doloroso no peito que não conseguia nomear completamente, mas que aquecia por dentro de uma forma estranha e reconfortante. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina delicada e silenciosa entre os 2 únicos habitantes daquela casa enorme e vazia. Teresa acordava com o primeiro canto do galo, preparava café forte e aromático, subia com a bandeja de madeira até o quarto, ajudava Roberto a sentar-se na cama, apoiado em travesseiros empilhados, e ficava ali conversando baixinho sobre assuntos simples enquanto ele tomava o café quente aos poucos.
Ela falava sobre o clima que prometia chuva necessária para os cafezais sedentos, sobre as galinhas que tinham botado ovos frescos naquela manhã, sobre o gato laranja que caçara um rato enorme na despensa, sobre os pássaros coloridos que cantavam alegremente na jabuticabeira do quintal. Eram assuntos absolutamente triviais e sem importância, mas a voz calma dela, o interesse genuíno dela pelos detalhes pequenos da vida, a presença sólida dela ali ao lado, tudo isso trazia um conforto inexplicável que Roberto não sabia que precisava tão desesperadamente. À tarde, quando o sol castigava forte lá fora, Teresa sentava-se na mesma cadeira com um cesto de roupas que precisavam ser remendadas e trabalhava em silêncio com paneiro enquanto Roberto descansava ou folheava livros antigos que pegava da estante próxima. Às vezes, eles conversavam por horas sobre lembranças da infância, sobre histórias da fazenda de décadas atrás, sobre sonhos abandonados e esperanças perdidas pelo caminho tortuoso da vida. Outras vezes, ficavam em silêncio absoluto por longos períodos, mas era um silêncio confortável, acolhedor, que não precisava ser preenchido com palavras desnecessárias. À noite, Teresa preparava jantares leves e nutritivos, sopas de legumes frescos da horta, mingaus cremosos de fubá com leite, purês macios de batata temperados com manteiga, e comiam juntos ali mesmo no quarto, ela sentada na cadeira e ele recostado nos travesseiros. Depois ela recolhia tudo, lavava a louça, voltava para ficar mais um pouco antes de finalmente se retirar para o quartinho dela lá embaixo. Com o passar lento das semanas, Roberto foi gradualmente recuperando as forças perdidas. Conseguiu sentar-se sozinho sem ajuda. Depois ficou de pé, apoiado na cabeceira da cama. Depois deu alguns passos trêmulos até a janela para ver os cafezais que tanto amava. Teresa estava sempre por perto, pronta para segurar o braço dele se cambaleasse, pronta para puxar a cadeira se precisasse sentar rapidamente, mas dando espaço suficiente para que ele recuperasse a independência e a dignidade masculina ferida pela doença humilhante. Foi durante uma dessas tardes douradas de sol que entrava pela janela que Roberto finalmente verbalizou o que vinha crescendo silenciosamente dentro dele há semanas. Ele estava sentado na poltrona de couro próxima à janela, observando Teresa arrumar as cortinas, e de repente disse em voz clara que precisava confessar algo importante. Teresa parou o que fazia e virou-se para encará-lo diretamente, o coração acelerando sem entender por quê. Roberto disse, escolhendo cada palavra com cuidado extremo, que tinha passado anos construindo muros altíssimos ao redor do coração, acreditando que isso era necessário para sobreviver à dor. Mas esses muros o transformaram num homem frio, distante, incapaz de ver o que estava bem na frente dos olhos. Ele disse que Teresa, com sua bondade silenciosa e sua coragem inabalável, tinha começado a derrubar esses muros tijolo por tijolo, e que agora ele finalmente conseguia sentir de novo, conseguia enxergar de novo. Teresa ficou imóvel, sem saber o que responder, as mãos apertando nervosamente o pano que segurava. Roberto continuou, dizendo que não esperava nada dela, que não estava pedindo nada em troca, mas que precisava que ela soubesse que a admirava profundamente, que a respeitava imensamente, que sentia algo crescendo dentro dele que não sentia há muitos anos e que assustava e aquecia ao mesmo tempo. Antes que Teresa pudesse processar completamente aquelas palavras ou formular qualquer resposta adequada, o som estridente de cavalos chegando interrompeu o momento delicado. Ambos olharam pela janela e viram 3 homens desmontando no pátio de entrada. Um deles era Dr. Anselmo, o médico covarde que fugira semanas atrás. Os outros 2 eram Fortunato e Inácio, os irmãos traidores que abandonaram Roberto para morrer sozinho. Eles tinham voltado, e pelo modo como gesticulavam animadamente lá embaixo, claramente não esperavam encontrar Roberto vivo e recuperado.
A expressão de choque nos rostos deles, quando viram Roberto aparecer na janela do andar superior, era impagável. Um misto de surpresa genuína, decepção mal disfarçada e medo crescente das consequências. Roberto sentiu raiva fervendo nas veias, mas também sentiu algo novo. Teresa estava ali ao seu lado, firme como rocha, e isso lhe dava uma força que não tinha antes. Ele não estava mais sozinho enfrentando lobos famintos. Tinha alguém de verdade ao lado dele agora. Roberto desceu as escadas lentamente, ainda um pouco fraco, mas com dignidade recuperada, enquanto Teresa o seguia 2 degraus atrás, como sombra protetora. Os 3 homens aguardavam na sala de visitas, fingindo sorrisos preocupados, que não enganavam absolutamente ninguém. Dr. Anselmo foi o primeiro a falar, com aquela voz melosa de quem tenta encobrir vergonha com falsas justificativas. Ele disse que viera verificar o estado do paciente, que estava genuinamente preocupado todo esse tempo, que só não voltara antes porque estava tratando de uma epidemia terrível na vila vizinha. Fortunato e Inácio imediatamente entraram no jogo teatral, abraçando Roberto com efusividade exagerada, batendo nas costas dele com força desnecessária, declarando alto que estavam absolutamente aliviados em vê-lo recuperado contra todas as expectativas médicas. Roberto os interrompeu com voz gelada que cortou o ar como lâmina afiada. Disse que dispensava a hipocrisia barata, que sabia exatamente por que tinham ido embora naquela tarde, e que entendia perfeitamente por que voltavam agora. Eles tinham apostado na morte dele para herdar a fazenda, e agora que a aposta falhara miseravelmente, vinham tentar salvar as aparências perante a sociedade local. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Inácio, que sempre fora mais descarado que o irmão mais velho. Ele disse que Roberto estava delirando ainda por causa da febre, que obviamente eles tinham partido por precaução médica legítima e que, aliás, já que o assunto de herança fora mencionado, talvez fosse hora de Roberto finalmente fazer um testamento formal, especialmente considerando que quase morrera sem deixar instruções claras sobre o destino da propriedade. Roberto riu amargamente, um som seco e sem humor genuíno. Disse que faria sim um testamento, mas que o conteúdo certamente desagradaria profundamente aos presentes. Fortunato, perdendo a paciência e mostrando finalmente a verdadeira face, explodiu dizendo que Roberto não tinha herdeiros diretos, que a lei favorecia os irmãos e que seria uma loucura deixar aquelas terras todas para estranhos ou instituições quando a família tinha direito legítimo. Foi nesse momento tenso que Inácio, com olhos calculistas brilhando de malícia, apontou diretamente para Teresa, que estava parada na porta da sala, e fez o comentário venenoso que mudaria tudo definitivamente. Ele disse alto, com tom cheio de insinuações sujas, que agora entendia perfeitamente o que estava acontecendo. A criada esperta, obviamente, aproveitara a doença e a fraqueza do patrão para se infiltrar, para ganhar confiança, para plantar ideias na cabeça dele. Fortunato imediatamente pegou a deixa e emendou, dizendo que era óbvio para qualquer um que Teresa estava se aproveitando da situação vulnerável, que mulheres daquele tipo sempre encontravam formas astutas de subir na vida às custas de homens tolos, que ela provavelmente já estava sonhando em se casar com o patrão rico e se tornar dona da fazenda que nunca seria dela por direito ou por berço. Teresa empalideceu completamente com as acusações cruéis, sentindo lágrimas queimando nos olhos, mas recusando-se terminantemente a deixá-las cair na frente daqueles homens nojentos. Ela deu um passo atrás instintivamente, como se as palavras fossem golpes físicos que machucavam de verdade, pronta para sair correndo daquela sala e nunca mais voltar. Mas Roberto se colocou literalmente entre Teresa e seus irmãos, o corpo ainda magro formando uma barreira protetora. A voz dele saiu baixa, perigosamente controlada, carregada de uma fúria gelada que era muito mais aterrorizante que qualquer grito.
Ele disse que eles podiam insultá-lo o quanto quisessem, podiam questionar suas decisões, podiam até mesmo tentar roubar sua herança através de advogados desonestos. Mas se tocassem em Teresa novamente, se pronunciassem uma única palavra ofensiva contra ela, se ousassem manchar o nome da única pessoa decente naquela história toda, ele os destruiria completamente. Usaria cada recurso que tinha, cada contato que possuía, cada moeda de ouro guardada no cofre, para garantir que nunca mais conseguissem fazer negócios na região, que fossem expulsos de todas as sociedades respeitáveis, que seus próprios filhos pagassem pelas infâmias dos pais. Fortunato tentou rir nervosamente, dizendo que Roberto estava exagerando absurdamente, que era apenas uma conversa entre irmãos. Mas Roberto não estava terminado. Ele continuou, dizendo que Teresa valia mais que todos eles juntos, multiplicado por 1000, que ela ficara ao lado dele, quando a própria família de sangue fugira covardemente, como ratos, abandonando o navio que afunda, que ela arriscara a própria vida, cuidando dele dia e noite, sem esperar nada em troca, enquanto eles rezavam secretamente pela morte dele para poder dividir a herança. Doutor Anselmo, sentindo que a situação estava rapidamente saindo do controle e que sua reputação duvidosa poderia sofrer ainda mais, murmurou desculpas incoerentes e saiu pela porta praticamente correndo em direção ao cavalo. Fortunato e Inácio ficaram mais alguns minutos tentando argumentar, tentando recuperar algum controle da situação, mas a determinação inabalável no olhar de Roberto finalmente os convenceu de que tinham perdido aquela batalha definitivamente. Antes de partir, Inácio não resistiu a um último golpe baixo. Disse com veneno destilado que Roberto se arrependeria amargamente quando a sociedade inteira descobrisse que ele se rebaixara a ponto de considerar uma criada sem família, sem dote, sem educação, como algo mais que empregada, que as portas de todas as casas decentes se fechariam para ele, que seria o assunto de piada nos salões e nos clubes, que nenhuma pessoa de bem aceitaria sentar à mesma mesa que ele. Roberto respondeu calmamente que preferia ser excluído de 1000 sociedades hipócritas a ter que conviver mais um único dia com cobras peçonhentas que compartilhavam seu sobrenome, mas não compartilhavam nada do seu caráter. Que se a sociedade julgava valor pela espessura das carteiras e pela antiguidade dos sobrenomes, em vez de pela qualidade dos corações e pela integridade das ações, então era uma sociedade da qual ele não fazia questão alguma de fazer parte. Os irmãos finalmente partiram, montando nos cavalos com fúria contida, levantando nuvens de poeira na estrada como se o próprio diabo os perseguisse. Quando o som dos cascos finalmente desapareceu completamente na distância, Roberto virou-se para Teresa e encontrou-a parada exatamente onde estava antes, com lágrimas finalmente escorrendo silenciosamente pelo rosto pálido, os ombros tremendo levemente. Ele atravessou a distância que os separava, e pela primeira vez, desde que ela chegara àquela casa 5 anos atrás, Roberto tocou Teresa deliberadamente. Segurou gentilmente os ombros dela, esperou até que ela erguesse o olhar para encontrar o dele e disse com uma clareza absoluta que não deixava espaço para dúvidas que cada palavra que pronunciara era pura verdade saída do fundo do coração. Teresa sussurrou quebrada que ele não precisava defendê-la assim, que ela entendia perfeitamente o lugar dela naquele mundo cruel e injusto, que não queria causar problemas ou escândalos que pudessem prejudicá-lo. Roberto balançou a cabeça com firmeza, dizendo que o único problema seria se ele deixasse passar a oportunidade que a vida estava oferecendo agora, que seria um idiota completo se não reconhecesse o presente precioso que tinha na frente dos olhos. Ele respirou fundo, reunindo coragem que não sabia que ainda possuía, e finalmente verbalizou o que vinha crescendo dentro dele há semanas, mas que tinha medo de nomear. Disse que se apaixonara por ela,
Não de forma súbita ou dramática, como nos romances baratos, mas gradualmente, suavemente, como água que infiltra na terra seca aos poucos até alcançar as raízes profundas. Apaixonara-se pela dedicação dela, pela bondade genuína que não esperava recompensa, pela força silenciosa que não precisava gritar para ser notada, pela dignidade que mantinha mesmo quando o mundo inteiro conspirava para roubá-la. Disse que não esperava que ela correspondesse imediatamente, que entendia se precisasse de tempo para processar, mas que não conseguia mais fingir que não sentia nada quando sentia tudo. Teresa ficou sem palavras por longos segundos que pareceram se esticar por eternidades. Finalmente, admitiu em voz trêmula que também sentia algo crescendo dentro dela há tempos, mas que nunca ousara sequer sonhar que pudesse ser correspondido. Que tinha medo de estar interpretando errado, de estar vendo coisas que não existiam por causa do próprio coração solitário, que ansiava desesperadamente por conexão genuína. Roberto sorriu pela primeira vez genuinamente em anos. Um sorriso que iluminou o rosto ainda magro e transformou completamente sua aparência severa. Disse que não estava interpretando nada errado, que o que sentiam era real e verdadeiro e merecia uma chance honesta de florescer. Perguntou se ela aceitaria permanecer ali, não mais como criada, mas como companheira, como parceira, como a mulher que ele gostaria de ter ao lado pelo resto dos dias que lhe restassem nesta terra. Teresa respondeu sim, através das lágrimas que agora eram de felicidade pura, em vez de tristeza. Roberto a puxou delicadamente para um abraço cuidadoso, e ficaram ali parados no meio da sala vazia, apenas se segurando, apenas existindo juntos naquele momento perfeito, antes que o mundo real voltasse a cobrar seu preço inevitável. A notícia do romance improvável entre Roberto Mendes e sua criada espalhou-se pela região com velocidade assombrosa, alimentada pelo veneno destilado pelos irmãos rejeitados que espalhavam a história em cada bar, cada clube, cada reunião social. As reações variaram desde choque escandalizado até curiosidade morbosa, mas a grande maioria das famílias tradicionais adotou uma postura de desaprovação moral absoluta. Dona Benedita Albuquerque, a matriarca mais influente da sociedade local, líder autoproclamada da moral e dos bons costumes, tomou para si a missão sagrada de punir aquela transgressão inaceitável das regras sociais estabelecidas há gerações. Ela organizou uma verdadeira campanha difamatória contra Teresa, espalhando boatos maldosos de que a moça, obviamente, seduzira o patrão vulnerável durante a doença, de que provavelmente usara até mesmo feitiços ou poções compradas de curandeiras suspeitas para enfeitiçar o pobre homem que não estava em pleno juízo. 3 semanas depois que Roberto declarara publicamente suas intenções de se casar com Teresa, numa cerimônia simples mas oficial, Dona Benedita organizou o que chamou de intervenção necessária por compaixão cristã. Apareceu na fazenda do Cedro, acompanhada por mais 2 senhoras igualmente pomposas e cheias de julgamentos prontos, exigindo falar com Roberto imediatamente sobre assunto de extrema urgência e importância. Roberto as recebeu na sala de visitas com cortesia gelada, oferecendo chá que foi recusado com narizes empinados. Dona Benedita foi direto ao ponto, sem rodeios desnecessários. Disse que falava em nome de toda a sociedade decente quando expressava profunda preocupação com o caminho vergonhoso que Roberto estava escolhendo. Que era compreensível que a solidão e a doença tivessem confundido temporariamente seu julgamento, mas que agora, recuperado, ele precisava urgentemente reconsiderar essa loucura antes que causasse danos irreparáveis à própria reputação e ao legado da respeitável família Mendes. Roberto ouviu pacientemente todo o sermão moralista sem interromper uma única vez.
Quando ela finalmente terminou, ofegante de indignação justa, ele respondeu com voz calma, mas absolutamente firme, que agradecia a preocupação não solicitada, mas que suas decisões pessoais não eram assunto para debate público ou julgamento de terceiros. Que se a sociedade não conseguia enxergar o valor real de Teresa por causa de preconceitos antiquados e cruéis, o problema estava nos olhos cegos da sociedade e não no coração puro dela. Dona Benedita ficou roxa de raiva contida. Disse que se Roberto insistisse naquela união absurda e escandalosa, ele estaria automaticamente excluído de todas as reuniões sociais respeitáveis, que nenhuma porta decente se abriria mais para ele, que até mesmo os negócios sofreriam porque homens sérios não fazem acordos com quem demonstra tão pouco juízo e decoro. Roberto ficou de pé, sinalizando claramente que a conversa estava encerrada. Disse que aceitava todas essas consequências de bom grado, que preferia 1000 vezes a companhia honesta de uma mulher verdadeira às falsidades perfumadas de salões cheios de cobras vestidas de seda. Que se isso significava solidão social, então seria uma solidão muito mais agradável que a hipocrisia sufocante das relações baseadas apenas em conveniências e aparências. As 3 senhoras saíram indignadas, prometendo que Roberto se arrependeria amargamente quando finalmente abrisse os olhos e percebesse o erro monumental que estava cometendo. Mas suas ameaças vazias não afetaram em nada a determinação inabalável dele. No dia seguinte, Roberto foi até a vila acompanhado de Teresa, montados lado a lado em cavalos, e procurou o melhor advogado da região, Dr. Augusto Carvalho, homem conhecido pela integridade inabalável e pelo desprezo que nutria por convenções sociais hipócritas. Roberto explicou sua situação e pediu que elaborasse um testamento absolutamente claro e juridicamente blindado. O documento estabelecia que Teresa receberia metade de todos os bens em caso de morte dele, independente de estarem casados oficialmente ou não no momento do falecimento. A outra metade seria dividida entre instituições de caridade que cuidavam de órfãos e viúvas, exatamente as pessoas que a sociedade cruel costumava descartar como inúteis. Fortunato e Inácio eram explicitamente excluídos de qualquer herança, mencionados nominalmente no documento como indignos por abandono familiar comprovado. Dr. Augusto aprovou completamente, dizendo que era o testamento mais justo que redigira em décadas de carreira. Chamou testemunhas confiáveis, registrou tudo em cartório com selos oficiais e garantiu que cópias ficariam guardadas em lugares diferentes para evitar qualquer tentativa futura de contestação ou falsificação. Fortunato e Inácio, quando souberam através de fofocas inevitáveis sobre o testamento registrado, ficaram absolutamente furiosos. Tentaram contratar advogados para contestar, mas nenhum profissional sério aceitou o caso depois de ler os documentos impecáveis elaborados por Dr. Augusto. Tentaram espalhar mais boatos difamatórios, mas a própria virulência dos ataques acabou gerando simpatia por Roberto e Teresa entre as pessoas mais sensatas. Desesperados e cada vez mais endividados, porque viviam acima das posses reais há anos contando com herança futura, os irmãos cometeram o erro fatal que selaria definitivamente o destino deles. Tentaram forjar um documento antigo, supostamente assinado pelo pai Joaquim Mendes, anos antes da morte, dividindo as terras entre os 3 filhos igualmente e estabelecendo que Roberto administraria tudo apenas temporariamente. Era uma falsificação grosseira que qualquer perito identificaria imediatamente, mas eles estavam tão desesperados que seguiram em frente mesmo assim. Apresentaram o documento falso ao juiz da comarca, exigindo revisão da propriedade da fazenda do Cedro. O processo durou apenas 3 dias antes que o juiz Dr. Henrique Nogueira, homem incorruptível conhecido pela severidade exemplar, identificasse a fraude evidente.
As assinaturas não batiam com documentos legítimos arquivados em cartório. A tinta usada era de tipo que não existia na época em que supostamente fora assinado. As testemunhas citadas no documento falso incluíam pessoas que já estavam comprovadamente mortas nas datas mencionadas. Era uma farsa tão mal feita que beirava o cômico se não fosse trágico. Dr. Henrique convocou Fortunato e Inácio ao tribunal, confrontou-os com as evidências irrefutáveis da falsificação e deu-lhes duas opções severas. Poderiam ser processados criminalmente por falsificação de documento, crime que resultaria em anos de prisão em condições miseráveis, ou poderiam assinar um documento oficial renunciando permanentemente a qualquer direito sobre a fazenda do Cedro e comprometendo-se a nunca mais estabelecer contato com Roberto. Os irmãos, pálidos como fantasmas e tremendo de medo das consequências reais, escolheram, obviamente, a segunda opção. Assinaram os papéis com mãos trêmulas de humilhação merecida, montaram nos cavalos sob olhares de absoluto desprezo dos presentes que testemunharam a cena patética e partiram daquela comarca para nunca mais voltar. Era a derrota total, pública, humilhante, que fechava definitivamente aquele capítulo sombrio de ganância e traição familiar. Enquanto isso, na fazenda do Cedro, algo belo estava florescendo no lugar da amargura antiga. Roberto e Teresa estabeleceram uma rotina de parceria verdadeira que surpreendia até mesmo os colonos mais céticos que trabalhavam nas terras. Ela participava ativamente das decisões administrativas, trazendo perspectiva prática que Roberto nunca tivera, por sempre ver as coisas apenas do ponto de vista do patrão rico. Teresa conhecia os nomes de todos os trabalhadores, sabia quais famílias estavam passando dificuldades, entendia os ciclos da terra melhor que qualquer livro de agronomia importado da Europa jamais ensinaria. Sugeriram juntos melhorias reais, construíram uma escola pequena, mas funcional para os filhos dos colonos, reformaram as casas dos trabalhadores que estavam caindo aos pedaços, implementaram divisão mais justa dos lucros que valorizava o trabalho braçal tanto quanto o capital investido. A fazenda prosperou não apenas financeiramente, mas principalmente humanamente. As pessoas que trabalhavam ali sentiam-se valorizadas pela primeira vez, tratadas como seres humanos com dignidade em vez de apenas ferramentas descartáveis. A produtividade aumentou naturalmente porque trabalhadores felizes e respeitados trabalham melhor, cuidam melhor da terra, investem melhor o próprio suor. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas profundamente emocionante, na pequena capela da fazenda. Teresa usava vestido branco de tecido simples, bordado à mão por ela mesma durante semanas de trabalho noturno cuidadoso. Roberto vestia o terno escuro que pertencera ao pai, ajustado para o corpo dele, que ainda estava um pouco mais magro depois da doença. Quando Teresa entrou na capela ao som delicado de viola caipira, tocada por um dos colonos mais antigos, Roberto sentiu emoção explodir no peito apertado. Ela caminhava sozinha pelo corredor estreito, sem pai para entregá-la, porque os pais descansavam sob a terra há anos. Sem família numerosa para testemunhar, porque nunca tivera família além dos falecidos, mas com uma dignidade radiante que valia mais que qualquer cortejo pomposo de 200 pessoas. Padre Miguel, um franciscano simples que servia à região há décadas e que conhecia Roberto desde criança, conduziu a cerimônia com palavras sinceras sobre amor que vence preconceitos tolos, sobre união que Deus abençoa quando corações são genuinamente puros, sobre como as maiores riquezas da vida não podem ser contadas em moedas ou medidas em alqueires de terra. Quando chegou o momento sagrado dos votos, ambos falaram com vozes embargadas pela emoção, mas firmes na convicção. Roberto prometeu solenemente honrar Teresa todos os dias restantes que a vida lhes concedesse.
protegê-la de todo o mal que tentasse alcançá-la, amá-la incondicionalmente, sem se importar com julgamentos mesquinhos do mundo. Teresa prometeu permanecer ao lado dele nas alegrias e nas tristezas inevitáveis, na saúde e na doença, como já provara que faria, até que a morte finalmente os separasse. Eram promessas que já vinham sendo cumpridas fielmente havia meses de provação, mas agora ganhavam peso sagrado de sacramento reconhecido diante de Deus e dos homens. Padre Miguel os declarou oficialmente marido e mulher. E quando Roberto beijou Teresa pela primeira vez, os poucos presentes, colonos leais, alguns vizinhos sensatos que não se importavam com fofocas, Dr. Augusto e sua esposa, aplaudiram emocionados com lágrimas escorrendo sem vergonha. Não havia champanhe francês caríssimo ou banquete de 12 pratos elaborados. Havia bolo simples de fubá, feito pelas mulheres da fazenda, café coado fresco na hora e alegria genuína de quem testemunhava amor verdadeiro, vencendo obstáculos aparentemente intransponíveis. Os meses seguintes foram de reconstrução profunda em todos os sentidos possíveis. Roberto, completamente recuperado fisicamente e principalmente emocionalmente, voltou a administrar a fazenda com energia renovada e propósito redescoberto. Mas agora tinha Teresa genuinamente ao lado em todas as decisões importantes. E a parceria deles transformou completamente a atmosfera do lugar. Um ano depois do casamento, quando Teresa descobriu que esperava um filho, a alegria foi completa e redentora. Roberto, que pensara sinceramente nunca mais ter essa chance depois da tragédia devastadora do primeiro casamento, chorou sem vergonha, segurando o ventre ainda pequeno dela, com reverência de quem toca algo sagrado. Era vida nova, brotando de amor improvável. Era futuro, se construindo sobre alicerces sólidos de confiança mútua e compaixão genuína. Fortunato e Inácio nunca mais voltaram àquela região. Boatos esparsos diziam que Fortunato perdera tudo em negócios mal feitos, conduzidos por ganância e falta de juízo, e vivia atualmente de favor em casa de parentes distantes, que o toleravam por obrigação familiar. Inácio, supostamente, mudara para a província distante, tentando recomeçar em lugar onde ninguém conhecesse seu passado vergonhoso e suas falhas de caráter. Roberto não sentiu satisfação mesquinha nem pena hipócrita quando essas notícias chegaram através de viajantes. Sentiu apenas uma indiferença completa e libertadora. Eles eram parte de um passado que não tinha mais nenhum poder sobre seu presente feliz ou sobre seu futuro promissor. Algumas tardes douradas, Roberto e Teresa sentavam-se juntos na varanda larga, observando o pôr do sol tingir os cafezais de tons dourados e alaranjados espetaculares. Ele às vezes perguntava se ela se arrependia de ter ficado, de ter enfrentado tanto preconceito cruel, tanto sofrimento desnecessário causado por pessoas pequenas e mesquinhas. Teresa sempre respondia exatamente a mesma coisa com convicção absoluta, que faria tudo de novo, sem hesitar nenhum segundo sequer, porque cada dificuldade valia completamente a pena pela felicidade conquistada juntos. E Roberto, segurando a mão calejada dela entrelaçada com a sua, agradecia silenciosamente aquela doença que, paradoxalmente, o salvara de uma vida vazia. A febre tirou temporariamente sua saúde, suas certezas arrogantes, seu orgulho inflado, mas devolveu, multiplicado, o que realmente importava na existência humana: amor verdadeiro, propósito genuíno, humanidade recuperada. A história de Roberto e Teresa correu por toda a região e além, tornando-se lenda contada em noites frias de inverno, ao redor de fogueiras crepitantes. Diziam que era a prova viva de que o amor verdadeiro não escolhe classe social arbitrária, não obedece convenções ridículas impostas por sociedades hipócritas, não pede licença educada para acontecer quando precisa acontecer.
Diziam também que a fazenda do cedro ficara diferente depois deles, que até a própria terra produzia melhor quando cultivada com justiça real e compaixão genuína, em vez de apenas exploração fria e cálculo financeiro. Eram talvez exageros românticos de contadores de histórias, mas havia verdade sólida no núcleo dessa lenda. Duas pessoas absolutamente improváveis encontraram uma na outra a salvação que não sabiam estar procurando desesperadamente. E ao se salvarem mutuamente, salvaram também a própria ideia esperançosa de que nunca é tarde demais para recomeçar do zero. Nunca é impossível escolher diferente quando a coragem bate à porta. Nunca é errado seguir o coração sincero, mesmo quando o mundo inteiro conspira para dizer o contrário. E assim termina a história verdadeira de Roberto e Teresa, o fazendeiro rico que adoeceu gravemente e descobriu durante a febre que a verdadeira riqueza inestimável estava nas mãos calejadas e no coração gigante de uma criada humilde que todos ignoravam. Ela fez diferente quando todos fugiram covardemente. Ela escolheu o amor quando a ganância seduzia ao redor. Ela provou que coragem verdadeira não tem sobrenome pomposo e que nobreza real não precisa de certidão assinada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe neste mundo cínico, se você confia que as escolhas certas sempre valem a pena no final, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança hoje. Se inscreva no canal Príncipe do Gado, ative o sininho para não perder as próximas histórias, deixe seu like se emocionou e me conte nos comentários qual momento dessa jornada mais te tocou profundamente. Você teria a mesma coragem inabalável de Teresa? Um abraço caloroso do fundo do meu coração para o seu e até a próxima história de superação e amor verdadeiro.